Olá, seres maravilhosos desse planeta azulado. Essa voz em seus ouvidos é de Júlia Brasolin e tá começando mais um episódio do podcast Missões do Planeta. E dessa vez vamos falar um pouco sobre a diferença entre meteoritos, meteoros, meteoroides, bólidos, asteroides e cometas. Palavras que podem gerar muita confusão quanto ao que de fato se referem. A ideia desse episódio é ser uma introdução, meio que de um leque de episódios centralizados em cada um destes corpos, onde passarão por aqui entusiastas, estudantes e especialistas no assunto. Então vamos começar falando sobre os pedregulhos espaciais e muito mais em... As vacinas são realmente necessárias? Por que estamos buscando tanto assim vacinas contra doenças? Olá, eu me chamo Marcelo Bragatti, sou biólogo, pesquisador, mestre e doutorando em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da Rede Análise Covid e do Pint of Science Porto Alegre, e vou responder essa dúvida. As vacinas foram e são desenvolvidas com base na necessidade em se proteger de doenças fatais ou incapacitantes, especialmente aquelas que causaram epidemias graves, como a gripe espanhola e a varíola. É graças às vacinas que não vemos mais casos de varíola no mundo desde 1979 e de paralisia infantil, poliomielite, desde 1991, quando foi notificada pela última vez nas Américas. Quando nos vacinamos, apresentamos ao nosso corpo substâncias estranhas de forma controlada, nos preparando para quando entrarmos em contato com estes desafios. No entanto, a efetividade das vacinas só é garantida se a cobertura vacinal, quantidade de pessoas vacinadas em determinada população, mantiver-se sempre elevada. Isso porque essa alta cobertura vacinal evita que aqueles patógenos causadores de doenças como bactérias e o vírus da Covid-19 voltem a se propagar nos ditos buracos ou falhas desta cobertura, ou seja, nas pessoas não vacinadas. Sim, as vacinas são muito necessárias. Gostou ou teve dúvidas sobre esta explicação? Mande para as nossas redes sociais. É só procurar União Pro Vacina ou UP Vacina no Facebook, Instagram e Twitter e nos mandar uma mensagem. Vacine-se e compartilhe a informação correta. Uma das coisas que eu mais amo na astronomia é a quantidade de assunto que rende papo, pois uma coisa vai puxando a outra. Por exemplo, fizemos aquele episódio sobre astrofotografia amadora e por causa do grande interesse dos ouvintes, já estou preparando mais episódios com essa temática e com outros convidados. E como no mês de junho rolou o Asteroid Day, que é o Dia Internacional do Asteroide, decidi estender aqui a temática abordada no nosso mini-guia digital chamado Pedregulhos Espaciais, produzido pela Missões do Planeta, para a gente entender a diferença dos termos usados para se referir às diversas pedritas do espaço. Por isso, a gente vai focar aqui nessas terminologias e entender um pouquinho a diferença entre elas. Talvez presos aqui na Terra, nos esquecemos que o espaço é um lugar bem hostil. A Lua, por exemplo, está cheia de crateras devido a severos impactos que ocorreram desde sua formação. Por não possuir uma atmosfera propriamente dita, já que a Lua, assim como o planeta Mercúrio, apresenta uma baixíssima atmosfera, diversos corpos que entravam em rota de colisão com a Lua não eram desenfreados nem deteriorados por uma atmosfera igual ocorre aqui na Terra. Sendo assim, principalmente pela falta de vento, o processo de erosão não ocorre de forma significativa na superfície lunar, e isso acaba preservando até hoje as marcas passadas dos impactos que a Lua sofreu, bem como as marcas das botinhas dos astronautas que por lá pisaram. Como eu expliquei no nosso fanzine Pedregulhos Espaciais, existe no espaço bilhões de rochas de tamanhos diferentes e formas irregulares. E mais que isso, há muitos detritos que são apenas poeira, enquanto outros são corpos de gelo. A poeira interestelar é como vários grãozinhos que acumulam gelo e podem possuir um núcleo de silicato, além de gigantescos pedregulhos que podem assumir quilômetros de diâmetro. Praticamente, todas essas rochas originaram-se nos primórdios do sistema solar e são o que sobrou dos materiais que não foram puxados e aglutinados pela força da gravidade na formação dos planetas. Para vocês terem uma ideia, no caos que era a formação dos planetas, onde agressivamente haviam impactos monstruosos entre grandes corpos, os detritos que pertenciam a Marte e que foram arrancados ainda vagam por aí.
e cerca de 1.000 toneladas desse material, meteoritos de origem marciana, caem na Terra todo ano. Na verdade, todos os dias nosso planeta recebe rochas vindas do espaço e você pode presenciar isso quando vê uma estrela cadente ou quando se depara com uma chuva de meteoros. Diariamente, nosso planeta passa por centenas de toneladas de meteoros. Sério. Mas fica de boas porque uma grande parte são apenas do tamanho de um grão de areia. Parece confuso, mas para compreendermos melhor, usamos termos diferentes para identificação. Então vamos lá. Como bem explica a IMO, ou a Organização Internacional de Meteoros, os meteoroides são as rochas que também variam de tamanho, de minúsculos grãos até grandes rochas. Mas no momento em que um meteoroide entra na atmosfera da Terra, em alta velocidade, pega fogo e acaba se desintegrando, antes mesmo de atingir o solo, onde chamamos esse fenômeno de meteoro, ou popularmente conhecidos como estrelas cadentes. Viu? Então imagina a quantidade de meteoros que entram em nossa atmosfera a todo momento, mas queimam e nem fazem cócegas no nosso planeta. Agora, se um meteoro explodir ao entrar na nossa atmosfera, nesse caso, ele vai ter uma aparência extremamente brilhante, tipo uma bola de fogo, e a esse fenômeno chamamos de bólidos. Falando em bólidos, se você jogar aí na pesquisa Bramon com N e bólidos, você vai ver notícias e imagens de registros do que são essas tais bolas de fogo e que foram registradas aqui no Brasil. Já os meteoritos são quando um meteoroide passa pela atmosfera e bate no solo, logo passa a ser chamado de meteorito. E os asteroides também são os restos da formação do sistema solar, mas tratam-se de corpos rochosos e metálicos que orbitam o Sol. Estes podem ser chamados de planetas menores, mas a real é que são pequenos demais para serem considerados planetas. Existem asteroides extremamente escuros, tem os relativamente brilhantes, que contêm material metálico, liga ferro-níquel e silicato de magnésio. Há também os brilhantes formados essencialmente por liga ferro-níquel e outros tipos de asteroides mais raros. Talvez você já tenha ouvido falar do cinturão de asteroides, que se localiza entre as órbitas dos planetas Marte e Júpiter, onde centenas de asteroides são descobertos e catalogados todo ano. O planetoide Ceres, por exemplo, já chegou a ser considerado asteroide, até passar para o posto de planetoide, mas essa história fica para outro dia. E lembram que eu disse que esses pedregulhos são resultado da formação dos planetas? Segundo a divertida matéria intitulada O que é o Cinturão de Asteroides, publicada em 2011 pela antiga Mundo Estranho, mas que você pode encontrar no site da revista Super Interessante, há 4,6 bilhões de anos, muitos planetas se formaram a partir de cinturões de pedregulhos que iam se aglutinando atraídos pela gravidade, formando, aos poucos, entre trancos e barrancos, corpos menores e maiores. Um dos motivos disso não ocorrer no cinturão de asteroides é por culpa do cabo de guerra entre a gravidade do gigante planeta Júpiter e o Sol. Sendo assim, Júpiter vai estar sempre puxando os pedregulhos para ele, enquanto o Sol vai estar fazendo o mesmo. Na matéria, o astrônomo Roberto Dias da Costa, da USP, acrescenta que, abre aspas, a gravidade das rochas não é suficiente para vencer essas forças, e elas não conseguem se aglutinar. Fecha aspas. Os cometas, por sua vez, também são rochas espaciais e eu considero elas bem peculiares por causa de sua estrutura e da aparência quando passam próximos da Terra. Na verdade, quando elas estão passando próximos ao Sol. Eles são uma mistura de rochas, gelo, poeira e gás gerados na formação do nosso sistema solar. Para você ter uma ideia, mais de 3.600 cometas são conhecidos. Quando os cometas orbitam próximos do Sol, acabam aquecendo e expelindo gases e poeira, formando a famosa ponta brilhante acompanhada de uma cauda. Se você acompanhou imagens ou conseguiu presenciar o cometa Neowise passando próximo da Terra em março de 2020, pôde presenciar essa maravilha. Sem falar de outro cometa super famoso, chamado Halley, que você provavelmente conhece pelo nome, ou até já tentou observá-lo no céu nos anos 80, mas sem lá muito sucesso. Acredito que faça parte do nosso imaginário temer que a Terra seja atingida por um pedregulho gigante vindo do espaço, como aqueles filmes hollywoodianos onde mostra que as agências espaciais descobriram em cima da hora que todo mundo vai morrer. Não há mais nada a ser feito. Aí surge uma possível solução para nos salvar dessa, onde apostamos todas as fichas no grupo de heróis, geralmente norte-americanos, e a humanidade se une diante do tamanho desespero esperando pelos Estados Unidos nos salvarem de tal ameaça.
Também houve um período dificílimo na Terra, logo no seu primeiro bilhão de anos de existência, no qual era bombardeada o tempo todo por rochas próximas, cometas e asteroides que impactavam a superfície do planeta, tornando ainda mais quente e impedindo que se desenvolvesse condições necessárias para a formação de vida. Se você ouviu o terceiro episódio da nossa segunda temporada do quadro do De Olho em Cosmos, comentamos sobre um episódio da série Cosmos Mundos Possíveis, que trata justamente sobre elementos pesados e materiais que poderiam ter sido protagonistas na origem da vida. Os chamados NEOs, do inglês Near Earth Objects, ou objetos próximos da Terra, são corpos do sistema solar com órbitas que podem passar bem perto do nosso planeta. Um exemplo de NEO é o meteoro, vou tentar falar o nome dele, Chelyabinsk, que foi um bólido onde no dia 15 de fevereiro de 2013, que caiu numa região da Rússia e o impacto foi forte o suficiente para construções ruírem. E não sei se vocês se lembram, mas eu lembro porque saíram vídeos na época onde a maioria eram sempre de câmeras de carro que gravaram o bólido caindo e passou no Jornal Nacional e tudo quanto é lugar. Durante os próximos episódios da Missão Exoplaneta, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre esses corpos e, além disso, entender os riscos que eles podem causar para a Terra. Acho que esses papos vão ser interessantes, principalmente porque é recorrente a gente assimilar as rochas espaciais à extinção da espécie humana, à temível, ou tão desejada, rota de colisão com a Terra. E sim, há cientistas e engenheiros trabalhando com esses potenciais riscos para conhecermos a natureza desses objetos e seus possíveis impactos. Sobre NEOs e os demais assuntos citados nesse episódio, eu vou deixar diversos links interessantes lá na página da Missão Exoplaneta em www.missãoexoplaneta.com.br. E falando em NEOs, o Eduardo Parente, lá do podcast Epicast, que é cientista da computação e um aficionado por assuntos relacionados à astronomia, veio aqui ter uma conversa comigo sobre seus interesses e da relação da tecnologia e astronomia, principalmente na coleta de dados referente aos NEOs. Então, bora lá. Olá, Eduardo. Muito obrigado por participar aqui do podcast Missões do Planeta. E antes de mais nada, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho sobre você e com que você trabalha. Falando um pouquinho sobre mim, eu me chamo Eduardo, sou formado aqui na Universidade de Brasília em Ciência da Computação e sou escritor, roteirista, editor, produtor e tudo mais lá no Epicast Podcast, que é um podcast de storytelling, né? Onde eu conto as histórias, faço a sonorização e recomendo que vão lá ouvir porque é bem bacana. E quando você começou a ter interesse por astronomia? Meu interesse por astronomia já vem desde criança. Eu sempre observei o céu com muita curiosidade, muita atenção. E quando eu cresci mais um pouquinho, eu passei a acompanhar tudo que eu podia. Bom, se eu gosto de astronáutica, eu já estava respondendo. Eu gosto muito de acompanhar as notícias do espaço, de tudo. De vez em quando eu dou uma investigada no site da NASA, entro lá, acompanho as coisas sobre Marte, por exemplo, os rovers que tem lá e tudo mais. A gente sabe que a tecnologia é super importante para a comunicação, bem como para colocar satélites em órbita da Terra e até mesmo para mantê-los lá. E o quão importante é o uso da tecnologia para a detecção de NEOs? No caso dos NEOs, os objetos próximos à Terra, é um campo de estudo bem novo, assim. A gente tem cada vez mais tentado mapear esses objetos, porque eles podem representar algum risco para a gente, principalmente aqueles que têm um diâmetro acima de 2 quilômetros. Hoje em dia ainda é bem difícil detectar esses objetos. Teve acho que o ano passado, que foi detectado assim com 15 minutos. Assim, ele passou perto da Terra e a gente só conseguiu detectar 15 minutos antes. Então o pessoal está muito atrás disso, de melhorar os telescópios aqui na Terra. A gente teve um lançamento de satélite justamente nesse sentido, que foi feito no final de abril, e agora a gente vai ter já está planejado outro lançamento, ainda está planejado outro lançamento para meados de 2022. O nome desse projeto é Pleiades. Enfim, a tecnologia é fundamental para a gente entender e mapear esses objetos muito próximos da Terra, porque eles podem representar algum risco para nós. Muito obrigada, Eduardo, por participar aqui do podcast Missões do Planeta e vão lá procurar Epicast para vocês conhecerem o podcast do Eduardo.
Bom, agora é a hora dos recados e eu quero recomendar aqui para vocês 2 publicações excelentes feitas lá no Twitter para justamente nos alertar sobre o perigo das notícias sensacionalistas que acabam despertando um certo pavor em relação aos asteroides que passam próximos da Terra. O primeiro é um fio feito pela astrônoma e divulgadora científica Geisa Ponte, onde ela explica de uma forma incrível como calcular as distâncias dos objetos anunciados nas notícias para saber se eles estão mesmo próximos e se corremos algum tipo de risco ou não. Já o outro fio é um feito pela divulgadora científica Mariela Patti, onde usando um asteroide de exemplo, que na época da publicação dela estava sendo noticiado que seria um grande perigo para a Terra, ela explica como pesquisar e ver na tabela sobre esses asteroides. Eu vou deixar ambos os links lá na página deste episódio no site da Missões do Planeta. E sempre bom lembrar que nas páginas dos episódios do podcast é onde estão os links interessantes, referências, citações e a bibliografia utilizada para estudo e desenvolvimento das pautas, então fica a dica para acessar nosso site. No dia 29 de junho, eu participei da roda de conversa Você Cientista, Divulgação Científica e Cidadania, promovida pelo Clube de Ciência e Astronomia no Sítio, onde estavam junto o incrível Marcelo Zurita da Bramon. A gente falou de asteroides, astronomia amadora e dicas de observação. O Marcelo respondeu perguntas sobre eclipses, telescópios e buracos negros, e eu falei um pouco também sobre ter participado do projeto da ESA, Hubble Asteroid Hunter, e dos Zine Pedregulhos Espaciais. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição do episódio. E falando em pedregulhos espaciais, se você acessar nosso site em www.missõesdoplaneta.com.br, vai ver uma área com o link para ler em PDF o nosso mini guia das rochas do espaço. Você também pode baixar, imprimir e compartilhar por aí. Quero agradecer aqui a participação do Eduardo Parente e ao Vitor Rossi pelo convite para participar das atividades do Clube de Ciência. E muito obrigada também aos apoiadores espaciais Júlia Inês, Natália Palivanas, Marcos Oliveira, João Nizer, Vitor Rossi, Elianay Moura, Vinícius Telésio, Mariela Patti, Sofia Fonseca, Celésio Cadillac, Eduardo Vecchio, Ana Frank e Masashi Noe. Lembrando que lá na plataforma do apoia.c você pode apoiar Missões do Planeta com o valor que você quiser, que a partir de R$1 você recebe recompensas virtuais e físicas, além de participar de gincanas e sorteios. A gente bateu mais uma meta por lá. A meta Conto Estrelado foi batida, o que significa que eu tô criando conto de ficção científica e apoiadores do projeto podem participar, decidindo os próximos passos da história. Assim que o primeiro conto estiver pronto, iremos publicar lá no nosso site. Se você quiser participar, considere apoiar a Missões do Planeta. Acho que por enquanto é só isso, lembrando que os episódios de Cosmos irão esse mês pro feed, assim como a volta do Dobro Espacial, então fiquem atentos. Muito obrigada por me ouvirem até aqui, dúvidas me procurem em @juliabrasolin ou @missão_exo no Twitter. Se cuidem, muito obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Nachos Radioativos. Não, na verdade foi por Júlia Brasolin mesmo.